Júlia, eu sou bailarina profissional clássica e aqui em Assis eu dou aula de balé em 2 lugares, numa escola particular e também num projeto da Secretaria de Cultura, que eu dou aula no Teatro Municipal e faço parte de um grupo de pesquisa em expressão corporal aqui da cidade. Então, a minha mãe, ela foi bailarina, ela estudou no Teatro Municipal de São Paulo, então eu sempre tive essa influência, na verdade, um incentivo. De primeiro eu não gostava muito, mas acho que chegou uma hora que foi meio que uma necessidade. E aí eu comecei a estudar criança e continuei até me formar e por aí foi. Aqui em Assis é uma cidade que existe bastante expressão de dança. Eu acho que para o tamanho da cidade a gente tem bastante escola de balé. Normalmente espera-se que as grandes capitais assim sejam os polos e são, né? Assim, de acesso a grandes festivais, a espaços que têm maior veiculação na mídia e tal, mas ultimamente a gente está conquistando assim uns espaços e levando o nome do interior para vários lugares super importantes da dança. E eu acho que assim, a cidade, eu acho que tem uma aceitação muito boa, assim, eu acho que existe uma ideia às vezes de que para assistir dança é um público mais selecionado, que tem que ter algum tipo de treinamento para ter acesso àquilo, quando na verdade isso é tudo besteira, assim, e as pessoas que estão em contato para poder assistir, receber aquilo, vão ser influenciadas, né? Acho que existe até bastante dança em vários momentos da cidade, assim, festas típicas, assim, que a gente acaba conseguindo levar nossas alunas para dançar. Ou, se não for balé, outros tipos de expressão que também surgem aqui na cidade, assim. Eu acho que a dança, ela é uma linguagem, uma forma de se expressar, que eu acredito que exija uma entrega física e mental total para aquele momento. E eu acho que isso é muito poderoso. E se tem outra pessoa disposta a receber esse momento, existe uma troca, eu acho que a dança ela é capaz de conversar com algo dentro da gente que vem antes da palavra. Algo mais primitivo, com sensações que vão levar cada um para um caminho. E eu acho que esse poder de não precisar falar a mesma língua, de não precisar ter um texto ou comunicar de fato o que você pretendeu de primeira, eu acho que é muito poderoso. E a dança pra mim é isso, assim, é esse estado de comunicação quase mágica entre várias pessoas, né? Eu acho que quando é criança tem muito aquele lugar de idealização quase fantástico, assim, do que é uma bailarina, né? Porque às vezes ela nunca viu de fato um espetáculo de balé ou não conhece uma pessoa, mas ela conhece o desenho que tem a bailarina, a personagem bailarina e que dança em palco, né? E toda essa magia. E eu acho que ela vai buscando isso, assim, né? E aqui a gente tem o Teatro Municipal, que tem uma estrutura preparada, assim, tem uma sala de balé e tem o palco, então eu acho que elas vão muito nessa busca por esse lugar e depois de um tempo ficam as que realmente gostam e que querem, né? Mas assim, é muito gostoso poder ser essa ponte desse lugar
imaginário para um lugar real, assim, e possível. Uma turma, durante o ano, ela vai aprender o conteúdo, assim, técnico, assim, né? Tipo, a matéria que ela precisa fazer durante aquele ano. A ideia do espetáculo normalmente vem em concepção com outros professores, né? Onde a gente escolhe uma temática que a gente vai desenvolver. E aí a gente vê com a turma o que encaixa mais, o que vai combinar mais, né, com as crianças, no caso. Aí tem a montagem da coreografia, aí envolve toda a questão, essa parte pedagógica, assim, do balé e da dança, que envolve, né, memória, coordenação, musicalidade. E também uma relação com o teatro, né, que é um espaço que tem várias peculiaridades e várias coisas para serem aprendidas sobre como estar e como usar aquele espaço, né? Então é mais ou menos por aí, assim. É bem louco, assim, porque tem um espaço muito de ter um papel de exemplo, né? Para as crianças que, querendo ou não, o balé clássico exige uma disciplina, uma questão que você precisa se adequar a certas coisas para você se dar melhor e desenvolver melhor a sua técnica, né? Mas ao mesmo tempo, meu trabalho como artista e minha pesquisa coreográfica não está dentro do balé clássico. Eu faço parte de um grupo que a gente explora uma linguagem híbrida entre o teatro e a dança. A nossa linguagem está mais perto da dança contemporânea. E tenho pesquisado também videodança, agora, ainda nos devidos acontecimentos, né, que tudo tem que ser gravado. E aí eu percorro outro caminho, assim, de tentar explorar outras possibilidades. E aí aqui em Assis, buscar as parcerias possíveis, né, com outros artistas, músicos, fotógrafos, pra gente conseguir buscar essa outra voz, assim, né, esse outro caminho. E aí as coisas vão caminhando juntas, né? Então, no NPEC, que é um núcleo de pesquisa em expressão corporal, é um coletivo que junta pessoas que já têm um trabalho de dança, ou estudaram balé, estudaram teatro, ou não, que tem muita vontade de dançar, que nunca dançaram. E aí a gente se reúne, a gente tem uma direção e um dramaturgo trabalhando junto com a gente. E a gente desenvolve uma pesquisa, normalmente a gente fala, vamos falar sobre tal coisa. Então a gente entra numa pesquisa, todo mundo junto com a dramaturgia e com a direção, para construir uma dramaturgia que vai ser usada corporalmente. Então a gente usa bem pouco texto e a gente busca estados corporais para fazer partituras para a gente poder contar a história que a gente resolveu fazer, né? E aí é um processo bem intenso, assim, que a gente passa bastante tempo na pesquisa e é um grupo que a gente conseguiu fazer alguns trabalhos, acessar alguns espaços, alguns editais públicos e é isso, assim, estamos aí com essa linguagem que é pouco explorada, assim, também surge como um diferencial também, assim, acho. E a gente tenta ao máximo circular, né? Por aqui, pelo interior, a gente tem conseguido minimamente e agora online. É muito louco, assim, né? Pra mim, teatro, eu tenho uma coisa louca, assim, a paixão de estar no teatro mesmo, assim, né? Acho que bastante gente, acho que bailarina ou atriz sente essa familiaridade com o espaço, né? Então tem teatros, assim, que eu
fico muito feliz de ter dançado, de ter passado. O Cultura Artística foi um deles em São Paulo, que depois de uns anos pegou fogo, foi destruído. Era um teatro histórico. O Teatro Municipal de São Paulo. Tive o prazer de poder estar lá, em alguns lugares por aí. Mas eu gosto muito do teatro aqui de Assis. Eu acho que em muitos momentos, assim, eu passei lá no palco e é um teatro que poderia estar muito melhor, mas que tem a sua história e eu acho que muitos momentos lá, assim, como intérprete, acho que teve, assim, a primeira coisa que me passa na cabeça foi uma das peças que a gente realizou com o NPEC, que a gente fazia em 5 pessoas e um músico, o El Joe, que fez toda a trilha do espetáculo e ele fazia tudo ao vivo, né? E a gente fez numa fragilidade, assim, de elenco que uma das integrantes do elenco estava com a saúde bem debilitada, estava enfrentando um câncer. E a gente fez a peça que falava sobre morte. E depois de uns meses ela veio a falecer. E depois de bem pouco tempo, assim. Mas parece que toda essa força emanada, assim, nesses momentos, de alguma forma ela fica, sabe? Então tá tudo ali, assim, a gente consegue acessar essa força, né? Acho que o teatro tem disso, assim. Eu acho que falta uma valorização, do profissional, porque, infelizmente, a gente que trabalha com cultura e com arte entra muito naquele campo do fazer por amor, né? Fazer pela causa. A gente faz muito, né, pela causa. A gente, além de fazer tudo, a gente ainda tá aí lutando, né, por mais incentivo, por políticas públicas. Então, acho que acaba não tendo, assim, a valorização do trabalho mesmo, como desse profissional, para dar espaço para ele trabalhar e ter outros profissionais para pensar junto e tal. Eu acho que é uma equipe muito reduzida de pessoas que acabam trabalhando nas secretarias e nesses órgãos que acabam gerindo toda a cultura, sabe? E acredito que é isso, porque disposição dos artistas e dos fazedores de cultura, acho que a gente tem bastante, assim. Acho que é realmente estar disposto para trabalhar junto e ouvir nossas necessidades, sabe? Eu acho que tem várias óticas, assim, né, que dá pra se observar. Mas acho que é legal, eu acho que a gente acaba ocupando vários espaços, assim, por conta mesmo da falta de... Assim, tem uma festa grande, chama o pessoal da dança pra fazer uma intervenção, não sei o quê. A gente vai lá e mostra o nosso trabalho, faz alguma coisa, aí o pessoal fica, nossa, mas o que aconteceu? O que é isso? Não, isso aí, não sei o quê. Aí espera um pouco e aí tem outro lugar que vai ter algum evento, inauguração lá no galpão de alguma revista e aí a gente faz uma performance. Eu acho que essa conversa e essa integração super rola e acho que tem sido boa, assim, acho que é sempre um prazer. A gente fez, na escola de balé que eu trabalho, a gente fez também uma circulação entre as escolas, então a gente dançou em quase todas as escolas públicas aqui da cidade. E é bem gostoso, assim, acredito que com mais recurso, investimento, a gente teria muito mais produção, especificamente de dança, assim, a gente tem uma potência que, infelizmente, às vezes não vê recursos para poder virar algo concreto, assim. Então, eu vim para Assis para estudar, meio nem sabia nada da cidade, assim, mesmo, não conhecia ninguém. Eu nasci em São Paulo, então realmente nunca tive uma vivência no interior. Só que quando eu vim pra cá,
E fui conhecendo a cidade e encontrei essas pessoas, encontrei o Unipec, encontrei a escola de balé que eu trabalho. E fui me envolvendo, né? E fui conhecendo as pessoas, os artistas, e faz uma coisa, e tem um projeto, tem uma ideia, vamos fazer, vamos fazer. E fui me envolvendo cada vez mais com a cidade. Hoje, assim, eu tô em algum lugar me perguntando, de onde você é? Sou de Assis. Porque, né, onde a gente acaba... onde eu vivo, né? Então, eu acho que... é claro que isso é sempre uma coisa que passa mesmo na cabeça, né? Nossa, por que eu tô fazendo aqui, né? Por que eu tô aqui? Mas acho que acaba estando me envolvendo sempre em alguma coisa, em algum projeto, em alguma ideia. E vendo que, na verdade, é fértil, assim. Pode acontecer muita coisa, acontece, assim, né? A gente tá trabalhando agora em circunstâncias, né, terríveis e tal, praticamente sem condição nenhuma, e seguimos produzindo, né, até que bastante. Então acho que é isso, enquanto estiver indo, né, a gente tamo aí, tamo junto. Então, existe pouco, eu acho. Eu acho que isso é uma coisa que falta. A gente sabe, acaba sabendo o que acontece aqui, ali, né? Existe uma movimentação em dança no interior, né? Em Ourinhos, mas eu acho que falta bastante mesmo. Eu acho que a gente acaba tão sobrecarregado para fazer as coisas acontecerem nas próprias cidades, que acaba faltando, às vezes, tempo. Acho que é isso, tempo para poder fazer esse diálogo, né? Mas que é muito importante, né? Acho que é isso, assim, só falar para as pessoas, quem não tem muito contato, dá uma chance, assistir um espetáculo de dança, ver quem dança na sua cidade, dá uma chance para esse momento e para dançar também, por que não? Tenho 40 anos hoje e trabalho com cerveja hoje também, com transportadora e ração de cachorro. Mas o foco hoje é a cerveja. A cerveja para mim vem desde antes, né? Na verdade, vamos falar assim, fui cervejeiro desde pequeno. Sempre gostei de uma cervejinha. E lá para os meados do 2009, mais ou menos, eu fui apresentado a cerveja artesanal. E desde então eu comecei a pesquisar sobre ela. Final de 2010, eu consegui fazer minha primeira cerveja em casa. Era uma cerveja que se fazia pequenininha e tal. E depois disso eu fui estudando. Em 2013 eu fiz um curso mais profissionalizante, 2014 outro e 2017 outro. E aí nesse meio tempo, que foi em 2015, eu fundei a Cervejaria Ficus. Mas desde 2010 eu vim fazendo receitas, aumentando, brincando, fazendo em casa, estudando e tal. E aí, cara, não parei mais. Quando eu resolvi montar a cervejaria mesmo de vez, eu já estava num patamar grande, vamos falar assim. Eu já tinha um barracão meu, que eu colocava algumas coisas da transportadora e misturava com cerveja. E a gente fazia ali uns happy hour brincando, chamava os amigos e tal. E aí quando eu resolvi
montar mesmo, legalizar a cervejaria em 2015. E quando eu resolvi deixar em Bernardino, foi muito por causa dessa história que tem a cidade, que eu gosto. Quando eu mudei para cá em 2006, me apaixonei aqui pela cidade, pelo pessoal, e quis levar daqui para fora. Como eu poderia ter montado em outras cidades, mas eu achei que aqui para fora ia ser bem mais legal, por causa da pequena cidade que era, das histórias que eu conseguiria montar e das cervejas. E o público também estava cada vez gostando mais. Primeiro, como eu já falei, que eu gostei da cidade, queria levar essa história para fora também da cidade. Nossos rótulos contam um pouco das histórias daqui. Então a gente acabou que quando o pessoal foi conhecendo, foi tipo aquela coisa, né? Tipo, igual quando eu comecei também. Não, cerveja só pode fazer em fábricas gigantes e não sei o quê. E não é. A gente consegue fazer cerveja dentro de casa. E o pessoal foi tomando, provando, vendo que não é aquela coisa que muita gente fala também, cerveja artesanal é tudo forte. E não é verdade. Você tem cervejas artesanais equilibradas, baixas, Pilsen, por exemplo, que compete igualmente com as tradicionais, hein? E o pessoal veio gostando. Hoje eu consigo dimensionar praticamente assim, é Pilsen, 60% de venda e 40% das demais, onde hoje a IPA, que é a India Pale Ale, vem caindo bastante no agrado das pessoas, então ela está em segundo mais vendido, apesar de ser uma cerveja mais forte, com um amargor mais pronunciado, o público gosta. Durante o ano inteiro eu mantenho pelo menos 6 rótulos em linha. E durante o ano, a cada mês, eu acabo fazendo um rótulo diferente. Ou ele sai só em chopp, ou ele sai em garrafa também. Geralmente eu tento manter nos dois, mas às vezes não dá, dependendo do evento, do jeito que a gente for fazer. Então hoje a gente acaba lançando aí durante o ano, além desses 6 que eu trabalho, mais pelo menos mais uns 12 estilos ou tipos de cerveja. A ideia sempre surge lá atrás, o que você quer, o sabor que você busca. Às vezes numa conversa informal com um amigo, tal, você acaba tendo uma ideia ali assim, às vezes conversando, então você mistura às vezes cerveja e dali de trás para frente. Então, por exemplo, eu quero uma cerveja que vai remeter goiaba, quero que tenha sabor de goiaba, tal. Então você tem que pensar, o que você quer, que a goiaba vai sobressair ou não. Então eu sempre penso assim, tipo, eu quero beber uma cerveja hoje que eu vou sentir o sabor mais pronunciado da goiaba com aroma. Então eu vou criar uma base neutra para que essa fruta sobressaia. E assim como também se eu quiser criar uma IPA mais forte, por exemplo, que a gente tem a Double IPA, e a Double IPA é uma cerveja que tem 9% de álcool. Ela tem uma escala de amargor também, na verdade existe uma escala de amargor que é de 0 a mais ou menos 100, vamos dizer assim. Então uma cerveja Pilsen normal tem de 8 a 12, enquanto uma Double IPA ela vai ter de 90 para cima. Então a nossa tem 90 de amargor, então ela é bem amarga, mas equilibrada com malte, com lúpulo. Então se eu quiser criar uma receita dessa, eu tenho que pensar como que eu quero ela lá na frente. O que ela vai remeter, o que ela vai ter o aroma, que lúpulo que eu vou usar, que base de malte que eu vou usar. Então é tudo bem assim uma ideia que você começa lá atrás, até desenvolver o produto final. Hoje no Brasil, para você ter cervejaria, você tem que ter tudo de inox, tudo autolimpante e inox, não adianta tentar outro, que provavelmente não vai passar. Ainda a nossa legislação é um pouco atrasada perante outros países e tal. E às vezes você consegue algum fiscal que libera um material mais assim parecido com plástico, polipropileno. Mas geralmente é tudo inox. Hoje a cervejaria Ficus, ela começou, vou falar lá no início, ela começou quando eu lancei ela com uma produção de até 1.500 litros por mês. E hoje a gente está já trabalhando na casa de 15 mil litros por mês. Então a gente já tem alguns fermentadores já e trabalhamos com
com uma cozinha um pouco maior, aumentamos nossa cozinha também, que a gente começou com uma de 150 litros, hoje a gente já trabalha com uma de 700. Então é algo que foi evoluindo e a gente veio se aprimorando, né? E aumentando. Para você montar uma cervejaria, você vai e pede uma autorização. Aí para você começar a vir fazer toda a reforma, tem que vir um órgão específico aqui, que é a CETESB, e falar assim, ó, você pode fazer. Aí nisso daí, ele não vem assim, eu peço hoje, ele vem amanhã, ou vem daqui 10 dias, pelo menos marca. Não, quando eu comecei a montar a cervejaria, demorei 1 ano, praticamente. E nisso foi... É aluguel que você paga, é equipamento parado. Eu já vi ser empresário de recuar. Falar, não, eu nem vou montar porque está muito demorado. E hoje em dia já está melhor. Hoje em 2021 para frente já se automatizou muita coisa. Mas mesmo assim ainda a gente tem prazos muito longos, principalmente CETESB. Quando a gente fala de CETESB, assim que acaba demorando um pouco mais, assim. A CETESB, ela vem de ver para você aqui o que você vai contaminar, o solo, como você vai usar, tal. Então é uma coisa que eu acho que prende demais, sendo que é uma micro cervejaria. E a gente entra no nível da CETESB como mais poluidor possível. E não é, nós estamos falando aqui de 15 mil litros por mês. Enquanto grandes cervejarias fazem isso por segundo, por minuto. É uma coisa muito diferente. Então eles têm uma base só de grandes empresas. Então até a gente conseguir construir algo que eles olhem para a gente como uma microempresa, uma pequena empresa, eu acho que vai demorar um pouco, assim como o mapa já enxergou um pouco melhor. Então hoje eu falo que o bicho maior de 7 cabeças não é o mapa. Muita gente acha que é, mas não, eu ainda acho que não é. Mas sim a CETESB, por tudo que ela pede, por tudo que ela precisa pôr para você fazer, porque é o que ela tem também, não é uma legislação nova, vamos falar assim. E o mapa já andou melhorando já. A gente tenta automatizar principalmente a parte que a gente chama de braçagem, que é uma das partes mais assim importantes da cerveja, que é onde você vai resultar principalmente em cor, aroma, corpo, álcool lá na frente. Então, e aí como você detendo isso em automatizado ou no processo mais certinho, você tem uma repetibilidade melhor lá na frente. Então você consegue fazer vários lotes com o mesmo padrão. Então a gente acaba hoje deixando a automação bem mais nessa parte, que é praticamente hoje aqui na cervejaria. O cervejeiro, no caso eu, o meu ajudante, ele só rela até pôr o malte. Pôs o malte dentro da sala de braçagem, ali para frente vai tudo sem o manual, né? Vamos falar assim. Aí depois para frente, que é a parte de envase e tal, ainda a gente é um pouco bem mais manual. Hoje em dia você acha muito fácil na internet, muitas receitas, inclusive muitas cervejarias, que principalmente de fora, elas abrem as receitas para os cervejeiros caseiros poderem replicar em casa. Então é uma coisa assim que também tem muita mão do cervejeiro lá dentro. Isso eles não falam, lógico. Mas uma receita Pilsen, por exemplo, não tem muito segredo, vamos falar assim. E pode ser a mesma receita que eu faço e fazer em outra cervejaria, ou um outro cervejeiro caseiro, e não fica igual. Mas é mais de processo do que de receita, vamos falar assim. Cara, são várias assim que eu tenho, né, na minha cabeça, que buscando na memória, mas uma assim que eu gosto, particularmente gosto bastante, o pessoal gosta, que é a pumpkin de abóbora. A gente tenta remeter ela a um doce de abóbora. Ela não é uma cerveja doce, mas na hora que você cheira ela vai ter cravo, canela, um pouquinho de gengibre e vai abóbora. A gente trabalha na casa de 20% de abóbora e fica uma cerveja bem
bem equilibrada, bem bacana, mas o pessoal gosta bem. E depois vem as sours, são as cervejas mais ácidas, que particularmente eu gosto bastante por poder brincar com bastante fruta e fica uma cerveja leve e refrescante de se beber, principalmente no nosso calorzão que tem hoje em dia, né? E o brasileiro gosta, o pessoal gosta de você ter fruta na cerveja também. Então são as duas ali assim que eu gosto bastante. Agora se eu for falar mais, ixi, eu não paro aqui o dia inteiro, que tem bastante. Tem IPA, Double IPA, tem várias assim que eu gosto. Uma média que a gente fala de tempo para ficar pronta são 21 dias. É uma média. Mas a gente tem cervejas hoje que demoram 45 dias. Eu tenho cerveja, por exemplo, que eu trabalhei já, que eu fiz dentro de barril de madeira, que é para envelhecer, para trazer aquele sabor um pouco de madeira mesmo, de carvalho ali. Então a gente trouxe, brincou assim já também. Então foi uma cerveja que ficou 1 ano dentro do barril, até ela ficar pronta. Eu tenho uma ali agora no barril que já vai para 2 anos, que ela está ali dentro do barril. Então são cervejas assim que bem diferentes. Agora uma Pilsen, por exemplo, a média é 21 dias, que é uma cerveja que na teoria demora um pouco mais também. Até você clarificar ela, deixar ela bem redondinha para poder servir. Com automação, com as compras de equipamentos, você consegue reduzir esse tempo aí para 15 dias, vamos falar. A ideia é sempre você estar tentando fazendo uma receita que seja da fruta da época e que tem aqui na região. Aqui na região a gente não é tanto de frutas assim, mas dá pra gente trabalhar. A abóbora da receita eu sempre pego daqui da região, no produtor que tem aqui. Então ele já me fornece, e assim como algumas outras frutas que a gente trabalha. Então, tipo uma goiaba, eu consigo pegar por aqui também, que a gente faz, mas algumas a gente tem que trabalhar com polpa. Basicamente, a gente tinha antigamente aí 3 tipos de cerveja, vamos falar, que era a escura, a Pilsen e a original, vamos falar assim. E aí tudo isso se misturava. E aí ficava Brahma, Skol, todas essas marcas. Mas na verdade era tudo um tipo só de cerveja. E aí a cerveja artesanal veio para mostrar que não é isso. Existe N tipos, N formas de você fazer cerveja, você ter sabores de cerveja. Então quando a pessoa tem o primeiro contato para a cerveja artesanal, até estranha. Porque pode ser uma cerveja às vezes que ele provou que é mais forte, de repente com um pouco mais de lúpulo, às vezes fica um pouco mais amarga a cerveja, ou às vezes um pouco mais ácida, que é o caso da sour. Então a pessoa estranha muito, mas quando ela tem um contato legal, quando a pessoa explica para ela, e ela entra ali na base da puro malte, ali da Pilsen, de uma Hopi Lager, ou de trigo, uma Weiss. Então ele acaba olhando, pensando assim no sabor, fala, opa, esse negócio é bom, cara, é bem gostoso. Só que aí ele acaba entendendo que também ele não precisa tomar 50 litros no final de semana ou na noite, assim. Então ele acaba aprendendo que ele pode tomar, tipo o vinho. Tem muita gente, quando me pergunta, eu falo exatamente isso também. A pessoa vem do vinho, vai comer uma pizza, por exemplo, e toma uma garrafa de vinho em 2. Vai comer uma pizza e quer tomar cerveja, quer tomar 10. Não precisa tomar 10 garrafas de cerveja. Você toma 1, 2 ali com qualidade, com aquele sabor que vai harmonizar com a pizza, que vai harmonizar com o seu macarrão, que vai harmonizar com o seu outro prato que o chefe pode fazer. Então fica bem legal nessa parte, assim. Então a cerveja artesanal eu acho que veio para isso, para mostrar que você tem N opções de cerveja, não precisa só ficar na mesma Pilsen sempre. Você consegue harmonizar a cerveja desde sobremesa, não adianta, muita gente fala que cerveja com sobremesa não é legal, mas o dia que você provar uma stout ou uma cerveja de abóbora, com doce de abóbora, por exemplo, você vai ver que acaba intensificando o sabor tanto da cerveja
como do doce. Assim como você tomar uma de trigo, que é uma cerveja de uma Weiss, com um camarão, com uma coisa bem mais frutos do mar também, você vai ver que seu paladar vai mudar. Você tem toda essa combinação de sabores e sensações que o cozinheiro lá, o chefe, consegue trazer isso também. O mercado vem crescendo bem. Inclusive, não posso tirar essa parcela de mérito das grandes indústrias que também olharam para esse lado, que aí você pega um marketing muito mais forte e com isso acaba que o pessoal que não conhecia uma cerveja diferente acaba vindo te procurar também. Então isso ajudou bem também e cada vez mais o público está procurando algo com mais qualidade, com um sabor diferenciado, fabricado localmente, vamos falar assim, que é uma fábrica menor. Devagarinho, aos poucos, lógico que a gente não vai conseguir chegar a um patamar das grandes indústrias que existem hoje, mas a gente se baseia muito de outros países, né? Então, os Estados Unidos, por exemplo. Hoje, a artesanal detém mais de 10% do mercado, entre 10% e 15%, se eu não me engano. Enquanto no Brasil, a gente ainda está caminhando nos não chegou nem 2%, de um mercado gigantesco. Então, a gente tem muito ainda que caminhar, muito que aprender ainda e apresentar cerveja artesanal para muito mais gente ainda. Por que você acha que tem essa diferença de mercado nas capitais, onde lá é mais popular? Você acha que é pela quantidade de pessoas mesmo? Ou são hábitos culturais diferentes, alguma coisa assim? Por que a capital você encontra mais coisa e no interior não? Eu ainda acredito que é por público mesmo. É a quantidade de pessoas mesmo que você tem ali num determinado local, né? Por exemplo, não sei se falar certinho, mas você pega numa região de São Paulo que às vezes abrange Ourinhos e Marília junto, entendeu? Então ali você tem uma concentração maior de pessoas. Eu acredito que ali é o nicho, por isso até. Mas, porque existe as pessoas ainda que gostam, são fiéis àquela marca que ele sempre tomou lá atrás, que ele não abre mão, que ele quer ir num restaurante, ele quer tomar aquela marca específica dele lá que ele toma desde 1900 e bolinha. Agora ela ficou forte, mas mesmo assim ele gosta. Então, esse público existe. E como existe muito mais o público também que gosta da cerveja artesanal. Para nossa região aqui, eu falo que quando tem feriado e o pessoal vem para cá, de São Paulo para cá, é uma das melhores coisas para você fazer evento e tal, e quando melhora assim as vendas. Mas eu acredito até porque é pela quantidade de gente que está aqui. Primeiro de tudo que eu acho assim, que uma pessoa quer começar, é fazer em casa. Vamos supor que essa pessoa já faz em casa e já tem algumas receitas, já tem um pessoal que gosta já. Então vamos supor que esse cara já está daqui para frente. Primeira coisa, ele pode tentar fazer a cerveja dele cigana, que a gente fala, que é onde você vai até uma cervejaria que tem um espaço ocioso e ela te vende esse espaço e te entrega sua cerveja, sua receita pronta. Esse é uma maneira mais rápida e mais barata de você começar. Eu acho que eu começaria por aí hoje. Mas assim, se ele tem o capital, tem o investidor por trás que ele consegue. Então, primeiro de tudo, procurar um profissional que vai te indicar onde que é o melhor local, por exemplo, para fazer. Porque de repente ele quer instalar uma cervejaria no centro da cidade, ele não consegue, às vezes não consegue. E depois fazer pesquisa, né? E sempre conversar. Sempre. Uma coisa que eu fiz aqui mesmo, que antes de montar a cervejaria, eu visitei umas 50 cervejarias, vamos falar assim. Muita mesmo. Desde a mais pequenininha até as grandonas mesmo, assim. Eu consegui. Se eu conseguia uma visita para fazer na Heineken, eu ia.
Se eu conseguia uma vez fazer aquilo em Agudos, na Ambev, eu ia também. Então você acaba comprando um equipamento, às vezes, de 200, 300 mil, sem assinar um contrato. E isso daí não existe mais. Você não pode mais cair numa armadilha dessa hoje. Que eu conheço de cervejeiros e de empresários que acabaram tendo sua reserva, que ele queria investir, perdidas por aí, porque acabou caindo num mal profissional, que numa má empresa, que não conseguiu te entregar. Então você tem que fazer toda essa pesquisa antes de tudo e para acabar colocando o seu dinheiro ali. Porque hoje, por menor que você fale que você quer fazer uma cervejaria, você não vai gastar aí com adequações e tal, você não vai gastar aí menos de 200 mil. Então não é uma brincadeira qualquer, né? Assim, então eu acho que você tem que fazer todo um planejamento. Mas se ele é uma pessoa que já faz cerveja, acho que ele teria o lado do cigano, que eu acho que é o mais indicado. Quando eu comecei lá por 2010 fazer cerveja em casa, era mais complicado. Praticamente tudo você tinha que comprar pelo eBay, ou pedir para um amigo que estava viajando lá fora trazer, ou tentar achar uma cervejaria que era perto de você, para você conseguir algo com ela. Hoje em dia não. Hoje em dia está bem mais difundido e tal. Para as cervejarias mesmo, para nós, melhorou muito. Você não precisa mais importar, a não sei que você seja uma mega cervejaria e queira trazer direto. Mas hoje você encontra quase tudo já por aqui. Inclusive para cervejeiro caseiro também, você compra tudo. Lá antigamente era pior. Agora, se falando da parte brasileira de produção, também está cada vez caminhando cada vez para o lado melhor. Por exemplo, malte era uma coisa que você não tinha brasileira, praticamente. Porque quem tinha, vendia só para as grandes cervejarias. Tipo, eu sou o produtor de cevada. Então a grande cervejaria chegava lá e comprava tudo. Não tinha essa, não tinha outra opção. Hoje não, hoje você tem já maltearias brasileiras, cada vez melhor, com mais tipos de malte, não só o Pilsen. Inclusive aqui na nossa região a gente tem uma maltearia que é ali Campos de Olambra, ali para frente ali de Paranapanema. Então é uma que eu pego às vezes também, ela não é tão grande, então não dá para pegar sempre dele. Mas hoje está melhorando muito. E aí a questão do lúpulo. Lúpulo é uma planta que ela precisa de luz e clima ameno, que é não tão calor. Então, como no Brasil é muito difícil você ter isso, que tenha essa luz o dia inteiro e que não seja aquele sol de esturricar, né? Então, algumas regiões já conseguem produzir, não em larga escala para se vender para uma grande cervejaria. Mas as pequenas cervejarias já estão se beneficiando desse tipo de cultivo, vamos falar. E a gente tem conta disso, a Embrapa também fazendo pesquisas junto com universidades e empresários também. Aqui perto, em Itaguaí, já existe uma fazenda de lúpulo, mas cada vez ele está melhorando, acho que já tem uns 2 anos. Então é uma coisa assim que está por aí. Já está por aí já. É uma coisa que não se ouvia mesmo, não existia no Brasil isso. Então de 2 anos para cá está cada vez melhor. Até a gente conseguir uma produção de lúpulo em larga escala, que desenvolva uma variante que dê, eu acho que vai demorar. Mas as cervejarias pequenas já estão se beneficiando disso aí. E a gente hoje está mais trabalhando com delivery, investimos também mais em delivery, em chopeiras, em carro de entrega, trabalhamos com garrafinhas de 1 litro para entregar. Também fomos bater nas portas dos supermercados para ver se eles davam espaço para a gente, conseguimos bastante público para isso também, e empresários que entenderam, abriram as gôndolas. Então na nossa região aqui a gente está vendendo bem legal e batalhando todo dia. Né? Não tem mais os eventos, que realmente era bem bacana para a cervejaria artesanal, mas a gente está dando aí os pulos se virando. Mas mais hoje, delivery. Mas antigamente a gente era bem dividido assim, entre
entre bar e evento. Aí o que eu espero agora é que volte isso e a minha receita de delivery que eu não tinha manter ou até aumentar, né? E a parte de mercado que eu também não atendia tanto, que veio para agregar. Eu acho que isso aí agora só vai para somar agora. Uma parte aí que a gente fala que o pessoal pergunta sempre, né? Ah, por que a cerveja de Agudos e de Jacareí é diferente? Ah, a água é tão diferente assim? Não, hoje em dia não mais. Ah, Diogo, mas eu sinto diferença na hora que eu bebo aquela cerveja daquele lugar, aquela outra. Tudo é questão de cuidado, como essa cerveja foi transportada, por exemplo, como esse PDV armazenou ela, se ficou às vezes no sol, o calor pode influenciar um pouco, o transporte, o tempo, a validade, o cervejeiro lá atrás na fábrica, ele pode, por exemplo, ter tido uma remessa de malte diferente, que ele precisou juntar com outro e saiu um pouco diferente. Ok, mas a água hoje em dia não existe mais. Inclusive eu tenho relatos, eu não fui ainda nessa visita, mas eu já tenho relato da visita da Ambev de Agudos, falando isso até. E eu ouvi isso quando eu fui na Heineken, em Amsterdã, eu vi, e o cara explicava isso, e também lá. E agora eu fiquei sabendo que aqui em Agudos, até a Ambev já está falando isso. Falando, ó, a água não é o que deixa a cerveja diferente, são outras particularidades. Então você acaba tendo antigamente podia ser. Antigamente, vamos falar assim, não existia como você ter todo o processo, a tecnologia para você transformar a água do jeito que você quer. Hoje em dia também, que eu dou muito exemplo, cara, é a Heineken, que é uma das cervejas que você toma praticamente no mundo inteiro e é igual. Então eles zeram a água praticamente e tratam do jeito que ela quer, do jeito que eles querem. Né? Então é um mito, já é um mito, a água já é um mito. Agradeço o convite, parabenizo pela realização dessa série, né, esses conteúdos registrados de falas das pessoas, da experiência de vida das pessoas, constitui um material bastante rico, né, e serve de referência para, especialmente essa área que a cada dia a gente tem mais interessados, né. Bom, eu estou à disposição, enfim, vamos aí nesse bate-papo durante essa tarde. Eu nasci em Londrina, Paraná, enfim, vivi a maior parte da minha vida aqui, mas sempre viajando muito, né, para outros lugares. Eu, desde criança, sempre gostei muito de cinema, mas o cinema sempre parecia aquela coisa mais distante, né? Tanto que cheguei a fazer um vestibular para o cinema de Cuba, nos anos 90, onde fazer cinema no Brasil era quase impossível. O Collor tinha acabado com a Embrafilme e toda a estrutura de cinema no Brasil. Então aquilo parecia um sonho muito distante. E foi então que veio a ideia de fazer o curso de comunicação. Uma pessoa chegou, eu ainda bastante jovem, ele sugeriu que eu fizesse o curso de jornalismo e depois fosse buscar uma pós-graduação ou aos poucos fosse me inserindo dentro do contexto da produção cinematográfica e audiovisual.
Me lembro bem que ainda durante o curso de jornalismo tive a oportunidade de participar do primeiro encontro de cinema e vídeo de Londrina. Foi um processo bem interessante, importante, porque a Secretaria Municipal de Cultura, em 1993, anunciou que realizaria o primeiro encontro de cinema e vídeo aqui na cidade, e naquela ocasião fez uma chamada para que as pessoas que fossem, né, cidadãos londrinenses que tivessem interesse de participar da produção, da organização desse evento, poderiam participar de uma reunião aberta de organização desse encontro, e eu fui lá, né, e a partir daí, enfim, começou todo um processo de engajamento, de participação numa série de atividades da cultura da cidade. Veja que tudo partiu de uma iniciativa, de uma Secretaria de Cultura se mostrar aberta a gerar oportunidades para os cidadãos, né, de participar, não só sob a perspectiva da produção artística diretamente, mas também desse próprio processo de gestão da cultura, né. Então, ali foi um marco, e isso, durante aquele evento, o José Joffre lançou aqui em Londrina uma Audição de Sampaio, um filme dele, e naquela ocasião, depois de um debate com a participação do diretor, ele soltou a frase de que ele entendia que Londrina e as cidades do interior precisavam ser autossuficientes em imagens, né? Já que as imagens que predominavam eram as imagens do eixo Rio-São Paulo e uma certa imagem estereotipada do Nordeste. Então, eu passei a ficar com aquilo na cabeça de que, enfim, as imagens, quais são as imagens de Londrina, né? Ou quais são as imagens que foram registradas. Então, a minha graduação de conclusão de curso de jornalismo foi em cima da suficiência imagética da cidade de Londrina, né? O que tinha sido produzido, registrado em película. Claro, já havia, àquela altura, um grande número de material feito a partir do telejornalismo, né? Mas ainda, estou falando aí de 1995 até os anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, ainda havia, pode-se dizer, uma produção relativamente pequena, né, dividido em 16 milímetros, 35 milímetros, 8 milímetros, né, e me deparei com conteúdos de extrema importância sobre o viés histórico e também sobre o viés estético-artístico, né. Nós tivemos aqui um realizador que usou a primeira câmera CinemaScope aqui no Paraná, nós tivemos também propagandista e pioneiro da região, o Rico Mujihara, que registrou mais de 10 horas de materiais do desenvolvimento aqui da região e da rotina dos japoneses aqui. Aí, depois disso, enfim, fui fazer o mestrado na Casper Libero em São Paulo, e também usei como tema o Rico Mujihara, passei as imagens deles são tão importantes, mas, ao mesmo tempo, vinham se decompondo, né, pelo efeito natural aí da degradação que o tempo coloca sobre esses materiais, sobre esses suportes e a emulsão, que depois também no meu doutorado, que defendi na Unicamp, no Instituto de Artes da Unicamp, em 2007, eu tratei de abordar a questão da recuperação dos filmes, né? E aí, como atividade prática e apoiado por um projeto patrocinado pelo Programa Spot Incentivo à Cultura aqui de Londrina, eu recuperei quase 20 títulos desse pioneiro, né, em 16 milímetros. Então, esses títulos estão hoje depositados nas originais, e é um acervo que a gente ainda trabalha para fazer a remasterização digital. Um pouco, Bruno, sobre a questão jornalismo e cinema, né, eu posso dizer para você que achei que foi a melhor escolha, porque o jornalismo ele traz para a gente, a comunicação ele traz para a gente uma abertura de horizontes, né, de olhares, que é muito interessante. Então, e a partir disso, buscar essa especialização, né, considerando que o jornalismo tem mais o viés de formação humanística, então, depois disso, eu entendo que eu adquiri um certo amadurecimento para aproveitar da melhor forma possível os conteúdos estéticos, técnicos do cinema, né, e políticos também, né, fazer cinema é um ato de fazer política, e para além desse ato de fazer política, você também tem toda a política pública de apoio ao cinema,
aconteceu da seguinte forma: eu me formei em 1995 no curso de jornalismo, e, enfim, a maior parte dos colegas iam fazer depois com uma pós-graduação no marketing, e eu queria, naquele momento, eu trabalhava em rádio, eu saí do curso de jornalismo, fui contratado para ser redator publicitário para rádio, né? E isso foi uma escola para fazer cinema, porque quando você trabalha com rádio, você precisa, no roteiro, escrever os sons, né? Essa experiência de ter escrito para a rádio me ajudou bastante depois também, quando fui escrever roteiros para cinema, para produção audiovisual. E aí, trabalhando nessa rádio, eu vi um anúncio da pós-graduação, especialização na Casper Libero, lá em São Paulo, e me inscrevi, e fui fazer isso. E o curso lá era todo sábado, né? Então eu viajava sexta-feira à noite de Londrina para lá, e na hora que saía ali da aula, eu ia para o cinema, naquele processo de retomada do cinema brasileiro. Então, nas salas do Unibanco e outros cinemas de arte, a gente tinha uma ampla programação aí em São Paulo, né, lá em São Paulo, mas isso não chegava até Londrina. E eu bolei um projeto chamado Sessão Brasil e passei a convidar filmes brasileiros. Esse projeto ele foi aprovado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura, e curiosamente, quando ele foi aprovado, ele entrou numa certa situação de cota, porque à época esse Programa Municipal de Incentivo à Cultura dizia que precisava aprovar pelo menos um projeto de cada área, e o único inscrito na área de cinema era o projeto Sessão Brasil, e ele portanto, foi aprovado, e ele tinha a proposição de trazer filmes brasileiros para Londrina, realizar a sessão numa sala comercial de cinema, e na manhã seguinte fazer um debate numa universidade local. E com isso, vários filmes importantes desse período vieram para cá, Bicho de Sete Cabeças, filmes que se tornaram ícones da chamada retomada, passaram por aqui, e a gente teve a oportunidade de conversar com os realizadores. E nesse processo também fui entrando mais ativamente na parte política. Eu trouxe política do fazer cinema, né? E não da política partidária. Nós estabelecemos uma relação com a AVEC, Associação de Vídeo e Cinema do Paraná, que é a ABD do Paraná, e aí passamos a organizar, né? Uma das disciplinas que tinham nessa pós-graduação de São Paulo era uma disciplina de adaptações literárias para cinema e TV. E a gente chegou a montar um pequeno núcleo informal de produção de roteiros lá na Casper Libero. E como resultado desse processo, eu e o Brás Edson Paladino, um colega de curso, a gente decidiu fazer uma oficina de realização em cinema Super 8. Foi ministrada pelo pessoal chamado Invasores da Tela, esse era o nome fantasia, a produtora é a Cinema 835. 81635. Nós, então, em 97, participamos dessa produção. Foi em começo de 98, e com esse filme, o curioso é que estava havendo naquele momento uma retomada da questão do Super 8. Não por uma questão, vamos dizer assim, de interesse de retomar o Super 8, mas porque o Super 8 estava se mostrando uma excelente escola, uma forma da gente fazer cinema em película, né, com um custo mais acessível. Naquele momento tinha que mandar revelar os filmes fora do Brasil e tudo mais, a película tinha que comprar fora, mas havia equipamentos relativamente baratos, ou até de graça, para a gente acessar, e a gente, então, fez um curta chamado Final Feliz, participamos da competitiva de Gramado e mais de alguns lugares. Como o filme era um filme de oficina, ele não usava aquela experimentação toda do Super 8, ele era mais um padrão clássico, vamos dizer assim, dos roteiros de história. E aí, lá em Gramado, sugeriram que a gente fizesse uma ampliação do filme para 16mm, então a gente mandou para um estúdio na Califórnia, o mesmo onde o Oliver Stone fez aquela ampliação do trecho que ele gravou em 8mm, do Assassinos por Natureza, né? Tem um trecho que tem um blow-up de 8 para 35, então foi para aquele mesmo estúdio que a gente enviou, voltou aí em 16mm, foi para o Festival de Cinema de Brasília, São Paulo, enfim, circulou para vários lugares. E ali eu vi que a gente devia trazer aquela oficina de realização em cinema Super 8 para Londrina. Então, junto com a produtora que fazia o curso, o Cinema 81635, realizamos em 98, em outubro de 1998, a primeira oficina de realização em cinema Super 8 de Londrina. Então, por exemplo, o Peraro realizou essa oficina,
e mais algumas outras pessoas. E dessa oficina a gente também tirou para fazer em março do ano seguinte, em 1999, a primeira mostra londrina de cinema Super 8, que hoje, né, passados 20 anos, é a mostra, o Festival Kinoarte de Cinema, né? Então ele foi ganhando outros nomes, a gente também foi passando, hoje está com a Kinoarte, que vem tocando, e a Leste, e esse festival, enfim, já está com mais de 20 edições, é o festival mais antigo do Paraná em atividade, né? Na área de cinema, e daí a coisa não parou mais, né? Várias produções foram acontecendo, a gente filmou curtas aqui em 35, tem séries hoje realizadas na cidade, longas metragens, então esse processo foi sendo cada vez mais integrado pelas pessoas, as pessoas, enfim, acreditaram na ideia, o audiovisual também foi ganhando relevância no cenário, né? Veja, fazer cinema em Super 8 35 era uma loucura, porque era tudo muito caro, os equipamentos, principalmente aqui, Bruno, acho que uma coisa relevante é a gente falar do interior, né? Trazer esses equipamentos, você tinha que locar na capital, trazer para cá, pagar as diárias, equipe também não se tinha, então era um processo também de formação das pessoas, né? Então isso começa tudo lá em 2000, 98, 99, 2000, a gente continuou incluindo dentro da mostra londrina de Super 8 as oficinas de realização de Super 8, fizemos 3 ou 4 aqui, e isso foi formando gente, né? Muita gente foi formando aqui, indo para São Paulo também, porque, como todos nós sabemos, as pessoas do interior, elas adquirem um conhecimento, não encontram um mercado para absorver essa capacidade que foi gerada, vão buscar na capital, né, novas oportunidades, então a gente viu isso muito aqui também, mas foi super importante, porque Londrina acabou, dentro desse histórico, se tornando uma referência, né, em termos de cidade do interior na produção. E eu, em 2003, fui indicado para ser o secretário da ABD Nacional. Enfim, viajei muito pelo Brasil, porque as reuniões da ABD aconteciam nos festivais de cinema, e a gente, enfim, trabalhou em cima de políticas importantes. A gente teve já no ano 2000 a questão da criação da Ancine, né? Então, enfim, é uma série de conquistas, os editais de curtas que aconteceram todos aí dentro já do governo Lula, onde a ABD apresentava uma demanda, a formação do movimento, a retomada do movimento cineclubista, né? Eu, em 2005... no final de 2005, início de 2006, eu fui convidado para coordenar a Programadora Brasil. A Programadora Brasil era um projeto do governo federal de pegar os filmes brasileiros, tirar das prateleiras, né, que é como a gente dizia naquele momento, colocar eles numa mídia acessível, que na época era o DVD, organizado em programas. Programas podia ser um longa sozinho, ou um longa e um curta, fazendo referência à lei do curta, que por muito tempo esteve em vigência e funcionando e com resultados bem importantes, ou então uma coletânea de curtas sobre um tema, né? E a Programadora Brasil aconteceu, eu passei a morar no Rio de Janeiro, a base desta coordenação que eu assumi era no CTAV, Centro Técnico do Audiovisual, que é órgão vinculado ao Ministério da Cultura, a Secretaria do Audiovisual, e ali permaneci trabalhando até 2013, quando fui convidado para trabalhar na Secretaria do Audiovisual, né? Então, de 2013 a 2017, e na Secretaria do Audiovisual, uma série de questões importantes. Foi ali que nós fizemos o primeiro edital para mulheres, para realizadoras mulheres, o primeiro edital também para realizadores negros, fizemos um edital específico para cinema infantil, enfim, uma série de situações novas foram colocadas, né, fazendo com que a SAV, a Secretaria do Audiovisual, mantivesse a sua vocação, que era de inovar e buscar atender essas demandas que enfim, eram muitas e vindo de todas as partes do Brasil. Um foco muito forte na questão da descentralização da produção, né? Isso na questão dos formatos, na questão do perfil dos realizadores e tudo mais. Bom, nós temos, eu diria que nós temos gargalo em toda a cadeia, né? Mas a gente deve partir sobre... Nós estamos falando, quando você fala em fruição, em ter pessoas assistindo os filmes, a gente está falando também em consumo, né? Não olhando isso meramente pelo aspecto mercadológico, mas a gente está falando em situações... A gente tem aquele ditado popular que diz que quem não é visto não é lembrado, né? Então, como é que as pessoas vão acessar um filme se elas não sabem que o filme existe, né? E dificilmente a gente também compra algo ou acessa algo só pela capa, né? Normalmente precisa existir 3 ou 4 estímulos diferentes para que a gente possa
enfim, efetivar, né, essa compra ou essa aquisição. Eu entendo que o principal problema do filme brasileiro, nessa relação com o público, é justamente essa parte de comunicação. Porque pela Programadora Brasil, Bruno, nós tivemos uma experiência excelente. A Programadora Brasil chegou a ter 970 filmes no seu catálogo, né? 290 DVDs, esses filmes estavam organizados, eram curtas, médias e longa-metragens, e todos organizados em DVDs, e esses filmes, eles circularam para mais de 1.800 pontos de exibição pelo Brasil, né? Claro que não eram todos, cada ponto fazia uma aquisição ou uma escolha de um catálogo, de uma quantidade X de títulos, e esses filmes, para surpresa, eles tinham uma visibilidade muito importante, um número de espectadores muito importante. A gente acompanhava isso, os pontos faziam um relatório, e o que chamou a atenção é que, especialmente, porque foi todo um processo, né? O estímulo à retomada do movimento cineclubista, a Programadora Brasil, foi criado o Cine Mais Cultura, que é um programa que, de certa forma, amarrou tudo isso, porque o Cine Mais Cultura, junto com o movimento cineclubista, proporcionou oficinas de formação cineclubista para ampliação desse circuito cineclubista, também deu o equipamento, proporcionou os equipamentos, né, para projeção e tela, projeção, som, e também o catálogo da Programadora Brasil, né? Então, com essa situação do Cine Mais Cultura, se tinha a formação, se tinha o equipamento para exibir, que era um equipamento portátil, e se tinha também o conteúdo, que era o catálogo da Programadora Brasil. E o que acontecia, é claro, muitos pontos eram escolas, mas o que se percebeu é que dentro do modelo cineclubista é comum se fazer uma apresentação da sessão, uma apresentação do filme antes de exibi-lo, né? E a gente percebeu que isso fazia toda a diferença, né? O interesse e o envolvimento das pessoas com o filme era outro quando havia esse processo de contar o que a pessoa ia ver. Porque eu tive uma experiência em 2004, montei uma empresa junto com o Guilherme Peraro, aqui no Opus, e o objetivo nosso era distribuir filmes brasileiros, especialmente os curtas-metragens. E nós pegamos um DVD de curta-metragem para distribuir. Ele tinha sido produzido, a ideia era vender. E nós fomos lá em São Paulo, fomos na Livraria Cultura, e eles pegaram esse filme para vender, esses DVDs, e por consignação, e a gente enviou. Passou uma semana, ao visitar a loja, eu vi que ele estava na mesma prateleira dos Incríveis, o primeiro Incríveis, aquela animação, né? Do lado. Então, você vê aquilo e fala, puxa, um filme brasileiro, um DVD do Paraná, de animação, do lado da principal animação do momento, que são os Incríveis e tal, e a gente ficou muito feliz. Mas passou 2 dias, caiu a ficha, né? Desculpa a expressão, mas as pessoas não veem, né? O olhar, ele fica procurando, mas ele vai se relacionar com aquilo que ele tem algum elemento, né, mental, alguma imagem mental já estabelecida, né? Então, é a velha história, você faz a propaganda na TV, você faz no jornal, você faz no rádio, porque é esse mix, você vai ter as pessoas também no boca a boca, é esse mix que vai fazer as pessoas terem interesse de consumir, de acessar, de ser espectador de um determinado filme, né? Num dia a gente fica assim, em êxtase, né? No outro dia a gente fica... A frustração é muito grande, porque você fala, as pessoas não estão vendo o DVD. E, de fato, as vendas foram muito pequenas, né? Porque não existia não existia um lastro nessa comunicação. E a programadora, ela conseguia... E com o tempo, as pessoas passavam aí na sessão da programadora, já nem se preocupar tanto qual era o filme. Então, você também acaba com isso. Isso tem um pouco de efeito. Eu citei para você o Sessão Brasil, né, que foi o projeto que eu fiz em Londrina, depois fizemos também em Curitiba, e aí é um projeto do interior que vai para a capital, né, também é uma outra forma aí interessante, e também é isso, né, as pessoas passam num determinado momento, não vão mais por causa de um filme X ou Y, eles vão porque é mais uma edição de Sessão Brasil, ela também acaba estabelecendo um público, né. Então, para mim, o grande problema, né, a grande dificuldade do cinema brasileiro é isso, é a formação de público, a pensar estratégias adequadas, né? A gente hoje trabalha num modelo de distribuição ainda que eu vejo muito à mercê do distribuição norte-americano, né? Que as mídias se realizam. Então, acho que a gente também precisa, e sempre defendi, um circuito específico para passar filme brasileiro, porque
Você, quando faz um filme brasileiro, o orçamento dele é muitas vezes menor do que um filme americano, né? Desses que vão para a sala de cinema. Só que na hora das pessoas irem até a sala de cinema, o preço do ingresso, na maior parte das vezes, é o mesmo valor, né? Então, eu não estou querendo dizer com isso que o filme brasileiro é pior ou melhor, enfim, não estou estabelecendo esse juízo de valor. Estou dizendo que todo produtor sabe que se ele tem mais recursos para fazer o seu filme, em alguns aspectos ele vai conseguir, né, investir mais, etc., né? Então, eu entendo que o cinema brasileiro deveria ter seu próprio circuito, suas próprias salas, né? Afinal de contas, a estrutura, a dimensão que a gente tem do cinema americano é porque eles detêm toda a cadeia, né? Detêm o sistema de produção, o sistema de distribuição e o sistema de exibição, né? Assim, e aqui vou dizer uma coisa, alguém já viu, quando a gente entra nesses restaurantes, nas conveniências, nos bares, nas lanchonetes, você vê produto que não seja da Coca-Cola numa geladeira que é da Coca-Cola? Não, né? Enfim, ali é da Coca-Cola. Então é a mesma coisa. Se a gente entra no modelo padrão das salas comerciais, que provavelmente existe algum recurso ali, houve alguma ajuda, alguma participação de construção daquela sala, daquele sistema, né? Então vai ser difícil a gente ter o cinema brasileiro ali. Vai ter nessa proporção que a gente tem até hoje, né? Mas o filme brasileiro, o filme é bom. É claro, toda a cinematografia, toda a produção, quando você olha, você vai ter filmes muito bons, filmes ruins, médios, etc. O Co-Investimentos Regionais, na minha visão, foi uma das melhores políticas públicas que a Ancine criou. Claro, toda política pública tem depois que você implanta, tem seus desafios, né? Então, colocar esse recurso em municípios, em estados, gerando editais que proporcionariam um grande número de obras selecionadas e cada uma um contrato, diante do número de servidores que tem na Ancine, isso é um problema de gerenciamento, né? Porque se você amplia esses editais de co-investimento, o número de servidores na Ancine é o mesmo e o número de contratos é cada vez maior para você gerenciar. E são contratos longos, né? O processo, enfim, leva vários anos. Então, precisamos melhorar essas formas, né? Como um processo de aprimoramento e não como um processo de negação daquela política pública, né? Então, a minha contribuição é nesse sentido de dizer que o Co-Investimentos Regionais, na minha opinião, é uma das melhores políticas públicas já criadas pela Agência Nacional de Cinema, tem outras, e que nós precisamos, né, melhorar essa ferramenta, porque isso multiplica o dinheiro, né, especialmente porque o Co-Investimentos exige um valor local, como, na verdade, o recurso da FSE que é a contrapartida, né? Então, o ente local coloca um valor e a contrapartida vem dos recursos do Fundo Setorial do Audiovisual. Aqui em Londrina, Bruno, o que ocorreu é que, quando cheguei aqui como secretário de Cultura, ainda em janeiro de 2017, eu escrevi uma carta para o presidente da Ancine, dizendo que os co-investimentos regionais precisavam ser acessados por municípios fora das capitais, porque até então só podiam estados e capitais, né? Independente do tamanho da capital. E aí eu dizia que cidades, né, do porte de Londrina, Bauru, Marília, Ribeirão Preto, Uberlândia e tantas outras que a gente tem pelo Brasil, elas teriam também condições de formalizar esses instrumentos com a Agência Nacional de Cinema e isso representar, de fato, né, um co-investimento regional, ou seja, um processo de descentralização da produção audiovisual pensando no interior. E aí teve, né, uma receptividade positiva, a equipe técnica da Ancine passou a trabalhar numa fórmula, né, também para não pulverizar essa solução, e aí definiram para o edital que lançaram de co-investimentos que municípios, né, que seriam aceitos, não haveria uma restrição de perfil de município, mas o arranjo ali, o valor global teria que dar no mínimo R$1 milhão, né? Então, se a gente tem casos onde é 1 para 5, 1 para 3, 1 para 4, então a soma desse 1 mais esse 3 ou 4 ou 5 teria que dar no mínimo 1 milhão. Então, essa foi a decisão da Ancine. E aí Londrina participou, quando saiu o edital de co-investimentos regionais. Nós tivemos um processo também longo internamente, porque não havia recursos específicos, né? E a Ancine, para o co-investimentos regionais, pedia
que você tivesse editais específicos de audiovisual, com recursos específicos destinados ao audiovisual, para caracterizar essa parte local. E aí, o setor de audiovisual em Londrina é um setor que está bem organizado em torno do LAV, que é o APL, Arranjo Produtivo Local do Audiovisual de Londrina e Região. Esse arranjo discutiu junto com o Conselho Municipal de Política Cultural, que faz ali o acompanhamento do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PROMIC, e que detém um orçamento anual para editais, para todas as áreas, né, do fazer cultural. E aí definiu-se um valor de R$800 mil. Então, Londrina apresentou uma proposta para o co-investimento regional de 4 milhões, né? 4 milhões para vir do FSA, mais 800 mil, 4 milhões e 800 no total. Nós fizemos os editais com recurso do PROMIC e tivemos na seleção o valor total de 700 mil, não atingiu os 800, a gente até reabriu o edital, mas como tinha lá algumas exigências, porque tudo fica um pouco mais complexo, foram 700 mil contratados. E depois, quando abrimos editais também de 4 milhões para vários segmentos de produção, telefilmes, longa complemento, games, né? Aí os projetos selecionados totalizaram 3 milhões e 50 mil. Então, o que aconteceu é que assim, a Ancine condiciona para ela iniciar o processo de contratação dos projetos selecionados do edital do FSA, ou seja, para aqueles 3 milhões e 50, que tenha sido já pago todo o valor, o local já tenha aportado toda a sua parte nos projetos de audiovisual. Mas aqui em Londrina a gente teve uma orientação da Controladoria Geral do município, o órgão de controle do município, que orientou para que os valores fossem pagos em parcelas, né? E isso chegou na pandemia, ou seja, foram trabalhando no que era possível, mas ir para o set de filmagem isso não foi possível, pelo menos aí por um ano, né? E agora já estão filmando, pelas informações que eu tenho, já estão filmando e tudo. Então, o município foi pagando as parcelas, já pagou o equivalente a essa quinta parte, né, dos 3 milhões e 50, está fazendo lá uns ajustes com a Ancine, e a gente aguarda aí o processo de contratação dos projetos. Então, em breve, Londrina terá aí, né, uma movimentação de mais de 3 milhões em projetos de audiovisual com recurso do FSA. É o que a gente espera e trabalha para isso, né? Eu hoje colaboro com o LAV, então a gente vem acompanhando aí esse processo. E a Secretaria de Cultura vem fazendo o seu papel, né? A Secretaria Municipal de Cultura também vem fazendo os relatórios, tocando a parte administrativa que lhe cabe. O cinema, em princípio, ele é uma linguagem, né? E a tecnologia ajudou muito essa linguagem a se popularizar, a haver uma democratização de acesso. Hoje, com o celular, você tem recursos que te permitem fazer um filme, né? É claro que tem que ver para onde esse filme vai ser exibido, como é que isso vai ser tratado, mas você pode captar a imagem, de repente tratar isso dentro de um programa de computador, de um programa de edição, e resolver algumas questões, e desse processo você obter uma produção que vai circular em vários diferentes, né? Seja numa sala de exibição, seja na televisão, seja no streaming, por aí vai. Tomando como partida, né, que o cinema começa como o resultado do desenvolvimento industrial, né? Você tem aí a mediação da câmera, e a câmera, enquanto artefato tecnológico, todas as melhorias tecnológicas, elas costumam ser empregadas também para que se tenha um filme melhor, né? Que isso, por muito tempo, custou muito caro, como eu dei um depoimento falando do processo aqui iniciado em Londrina. Hoje, com esses outros dispositivos, isso já não dá para dizer mais que é uma barreira, né? Então, o que eu entendo? Eu acho que a barreira hoje, a pessoa pode decidir 2 caminhos. Hoje em dia é muito mais fácil alguém fazer cinema sozinho, se quiser, seja de animação, seja live action, ou mesmo um gênero do documentário, por exemplo, tem como as pessoas fazerem sozinhas, né? Tem como fazer filme hoje no computador, né? Mesmo um documentário você pode pegar, comprar imagens, ou, enfim, usar webcams que estão por aí, e por aí vai. Então, você tem como fazer isso. Só que eu também queria deixar aqui o meu testemunho de que uma das coisas, eu trabalhei com banda de música, com uma série de outras áreas, né, da cultura. O que me levou para o cinema foi essa questão da equipe, né? Não que nas outras áreas não tenha equipe, mas o cinema é a seguinte situação, principalmente para quem começou lá com a película,
Cara, você vai saber se determinada coisa deu certo quando volta o filme revelado, entendeu? Então, todo mundo dentro do set, dentro do processo de produção, é de extrema importância. Por mais que você tenha uma hierarquia, né, diretor, assistente, etc., produção, arte, você tem uma hierarquia, você tem equipes, mas você depende, a produção depende de todo mundo, né? Então, esse depender do outro, esse ambiente social que o cinema proporciona, é o que me moveu para estar dentro do cinema, de querer fazer cinema, né? Fora isso, tem também a coisa da mágica, né? De você contar histórias, de você montar planos, juntar planos e esses planos resultarem numa narrativa, numa história. Então, isso tudo também foi muito sedutor para que eu fosse trabalhar com cinema. Então, o que eu digo para quem tem interesse de entrar no universo de cinema é, primeiro, assim, procure se capacitar, buscar informação. Hoje, né, o conhecimento virou commodity, está em todos os lugares. Busque formas de conhecimento que te permita fazer network, né? Então, pode ser cursos onde alguém vai dar uma aula e aí você pode trocar mensagens, conversa com os outros que estão acompanhando, porque você vai encontrar pessoas que estão passando pela mesma situação que você, ou pessoas que estão um pouco mais à frente podem te dar dicas. Você também, sugiro, hoje quase todas as cidades do Brasil deve ter alguém filmando algum projeto de fazer um filme. Então também procure saber quem são essas pessoas, trabalhar junto, fazer oficinas. A gente vê aí um processo já de abertura, de flexibilização, né, das medidas de combate à Covid, então todos esperamos ter um novo normal, então imaginamos que situações das pessoas estarem presentes no mesmo espaço, por mais que tenhamos que manter ainda vários cuidados, né, mas então também procure se encontrar com as outras pessoas, saber, eu acho que fazer cinema é praticar o máximo do que é ser humano, né? Então, é um ato de curiosidade sobre o que é a vida, sobre o que é uma pessoa, sobre o que é uma situação onde estão pessoas envolvidas. Então, também não tem como fazer cinema se você também não se envolve ali, procura fazer. Claro, vou voltar numa parte, né? Se alguém quiser fazer isso sozinho também, é possível, a tecnologia proporciona. Mas eu, já tendo contado o que me levou a isso, eu sou muito pelo coletivo, né? É o que me move, o que me envolve é essa possibilidade do coletivo que o cinema é, né? Porque ganhar sozinho é bom, mas ganhar junto, conquistar junto é muito melhor.